No dia 25 de janeiro de 2024, o estado do Alabama usou pela primeira vez o nitrogênio para execução de um condenado à pena capital. Kenneth Smith entrou para a história do estado como o primeiro homem a ser executado com esse novo método que foi aprovado no Mississippi, Alabama e no estado de Oklahoma. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Siga a gente nas nossas redes sociais, Iconografia da História Oficial, e depois no @Joel Paviotti aí na rede social da Marquinha que tá aparecendo aí. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto sério, de um assunto intrincado, de um assunto que gera muita polêmica. E vocês vão poder debater essa polêmica aí nos comentários o quanto vocês quiserem. Já entra aí porque a gente tá falando de pena capital aqui, tá? Então a galera, eu sou contra, eu sou a favor e tal. Então debatam aí, mano, não tem problema. Mas vamos debater de uma forma civilizada e racional, né? Então os caras aqui que eu vou falar pra você, pelo amor de Deus, o cara não sabe ser nem educado, parece que não teve mãe, tio. Mas é um assunto interessantíssimo e eu acho que vocês vão achar extremamente interessante porque a gente vai aprofundar no assunto da pena capital, que a gente já trabalhou algumas vezes aqui, mas agora a gente vai trabalhar num tema atual de como que isso tem acontecido e de um fato específico que aconteceu, que está gerando um baita no debate nos Estados Unidos e em outros países também, né? O que é debatido lá acaba sendo debatido no Brasil alguns dias depois, algumas horas depois. Beleza, galera? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que sempre me anima a falar para vocês aqui. Vocês veem que eu tô com a camiseta deles aqui, ó. Eu não tiro do corpo. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu adoro as roupas do Insider. No meu armário não dá outra. É Insider agora sempre. Parece o personagem de desenho animado. Rapaziada, o conforto dessas tech shirts não tem igual. Só de tocar você já sente a diferença. Veste super bem e o tecido ajuda a regular a temperatura do corpo. Eu fico livre de cheiro de suor ou aquela pizza manja debaixo do braço, mesmo depois de uma caminhada, uma corrida ou qualquer tipo de atividade física do dia a dia. A tecnologia dessa camiseta é muito diferenciada. O tecido dura 3 vezes mais do que uma camiseta de algodão. Ela não desbota e está sempre parecendo novinho. Vai direto no kit, tá, galera? Porque eu conheço um monte de gente que comprou uma e depois voltou lá para comprar o kit. Então já compra o kit de uma vez. Você já garante um preço reduzido, porque no kit elas já saem mais barato. Aí você aplica, claro, o cupom Iconografia 12 e ganha 12% de desconto no seu carrinho. O que significa que é desconto em cima de desconto. O link tá na descrição e o QR Code tá na tela. Papo dado, entra lá no site, joga um kit de tech shirt no carrinho e aplica o cupom Iconografia 12. Eu uso tanto Insider que eu tô com o boné da Insider hoje aqui para conversar com vocês também. É um boné muito bom para praticar exercícios físicos. Agora, vamos para a história. Galera, no ano de 2023, 24 pessoas condenadas à pena capital foram executadas com injeção letal nos Estados Unidos. No país, a injeção letal ainda é o método de execução mais utilizado nos últimos tempos, mas ele tem se tornado difícil porque é muito difícil conseguir as substâncias usadas nessa injeção, pois a indústria farmacêutica não tem interesse de prepará-las. Então, outros métodos têm sido considerados. Além disso, a ética médica não permite que médicos e outros profissionais da área de saúde participem dessas execuções. Há um consenso de que o médico não pode participar de algo que vai contra a sua função, que é salvar vidas e aliviar sofrimento. É uma discussão ética bastante interessante. E a indústria farmacêutica, de uma certa forma, ela também não quer ser vinculada com a execução de uma pessoa. Então é um pouco difícil para o Estado, quando vai executar, conseguir essas paradas aí que vão dentro da injeção letal. E eu acho que vale a pena parar aqui para explicar um pouquinho o que é a injeção letal. A injeção letal, galera, ela é uma forma de execução do condenado, né? Formada geralmente pela aplicação e administração de barbitúrico. O barbitúrico, ele é uma substância anestésica que induz o coma e deixa a pessoa inconsciente. Aí é usado junto brometo de pancurônio, esse diz que é o mais difícil de conseguir, que é o relaxante que paralisa os pulmões e o diafragma. E o famoso cloreto de potássio, que causa a parada cardíaca. Porém, há pessoas que não reagem direito a esse remédio e eles podem causar nelas um sofrimento intenso. Por isso também é um debate muito forte sobre esse assunto. E por médicos não poderem fazer o serviço por questões éticas, como eu falei para vocês, as injeções letais muitas vezes são aplicadas por funcionários que não têm conhecimento em medicina. Muitas vezes eles não encontram a veia para introduzir a injeção letal, o que tem feito com que algumas execuções sejam adiadas pela grande causa de sofrimento que traz aos casos que estão sendo
enfim, executados. Nos estados em que a pena capital é empregada, também é permitido o uso da cadeira elétrica, pelotão de fuzilamento e até a câmara de gás. A Suprema Corte americana considera todos esses métodos legais, mas alguns tribunais estaduais têm se posicionado contra o uso desses métodos que eu te falei, e a ONU tem se manifestado contrária ao uso dos métodos que provoquem, sei lá, sofrimentos mais graves. Assim, galera, hoje já há um consenso de que o Estado já vai tirar a vida do cara e é muito desumano fazê-lo sofrer, mesmo que seja o pior dos bandidos. O Estado é uma instituição racional e precisa seguir alguns preceitos éticos. Então assim, eu sei que muita gente vai colocar nos comentários essa coisa sádica que é assim: não, tem que ver o cara sofrer mesmo, igual a vítima sofreu, tem que fazer isso e tal, suplício. Mas o Estado não pode pensar dessa forma. A pena capital, a pena de morte, é legalizada nos Estados Unidos. Ela não é usada tantas vezes, tem muito mais condenados à execução do que execuções feitas, porque muitos deles conseguem perdão, converte para perpétua e tal. Mas assim, cara, o Estado não pode entrar nessa onda da questão do sofrimento que ele já tá tirando na vida do cara, e fazer o cara sofrer é se colocar igual o cara, né? Fazer a vingança igual o cara cometeu os próprios crimes assim, se ele fez a pessoa sofrer. Então, vocês podem entrar na discussão aí e tal, mas há todo um consenso institucional que a pessoa não deve sofrer na hora de perder a vida. Então já deu para perceber que há toda uma discussão sobre os métodos de se usar para tirar a vida de um condenado, né? Que métodos que causem muito sofrimento têm sido deixados de lado ao longo dos anos. Essa discussão aumentou bastante. Apesar disso, no dia 25 de janeiro de 2024, o estado do Alabama realizou sua primeira execução fazendo uso do gás nitrogênio, tá? Foi a primeira execução com esse método. E isso gerou uma grande polêmica. O americano Kenneth Smith tinha sido condenado por tirar a vida de uma mulher nos Estados Unidos no ano de 1988. Olha o tanto de tempo que ele ficou no corredor. Por exemplo, 1988 é o ano que eu nasci. Então ele ficou praticamente 35 anos no corredor da morte. E foi um crime de mando. A gente vai explicar pra vocês o que esse maluco fez. Um pastor chamado Charles Sennett teria contratado um cara chamado Billy Gray Williams para tirar a vida da sua esposa, Elizabeth Dorlene Sennett, a esposa do pastor. De acordo com a investigação, o pastor tinha uma amante. Pô, pastor, tá de sacanagem também, tio. Tinha uma amante, pastor, e tinha feito um seguro de vida pra esposa. Por isso ele queria tirar a vida pra ficar com o dinheiro e passar a viver com a amante na fita. E aí ele procura esse gerenciador de pistoleiro, que é esse tal de Billy, e esse Billy teria oferecido o serviço para Kenneth Smith e para um outro cara chamado John Forrest Parker. Eles receberiam $1.000 para tirar a vida da esposa do pastor e fazer parecer que ela foi executada, que ela perdeu a vida durante o assalto, reagiu ao assalto. Bom, Kenneth Smith e John Parker teriam executado o serviço e Smith chegou a guardar na sua própria casa, né? O Kenneth Smith chegou a guardar na sua própria casa um videocassete que ele teria levado da casa do pastor para fingir que foi um assalto. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou no Smith e o videocassete foi encontrado e também foi fundamental para condenar o Smith e confirmar o seu envolvimento no falecimento da esposa do pastor. Uma semana após o crime, o pastor Charles Sennett tirou a própria vida. Ele deu cabo da própria vida e fez a própria execução. O crime causou uma grande repercussão. E crimes com grande repercussão fazem a justiça agir com uma pancada maior, de forma mais pesada. Essa mistura, ó a mistura nos anos 80, pastor, e morte por encomenda, amante, isso tudo já fez com que as pessoas falassem do crime por anos. E os caras eram bastante conhecidos na cidade também. Em 1996, Smith foi condenado à pena capital, mas um tribunal de apelações anulou o resultado judicial e ordenou um novo julgamento. Ele foi novamente condenado no novo julgamento, mas dessa vez seu júri votou por 11-1 por uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz, porém, anulou a decisão do júri e manteve a pena de execução, a pena capital. Dizem que o juiz era de uma geração que executava muitas pessoas e os jurados já eram de outra geração que já tinha uma noção maior, uma discussão maior em relação à pena capital. Em 2017, o Alabama parou de permitir que os juízes anulassem os júris da pena capital dessa forma. E tais decisões não são mais permitidas em nenhum lugar dos Estados Unidos. Então o júri passa a ser supremo mesmo e o juiz não pode fazer anulação nesse sentido. Mas os legisladores decidiram que essa decisão não anularia as sentenças que já haviam sido dadas à pena de Smith e aí essa pena continuou vigorando. Em novembro de 2022, ele sobreviveu à tentativa de execução por injeção letal após passar horas amarrado a uma maca enquanto os profissionais que aplicam a injeção tentavam encontrar uma veia para aplicar a dose que tiraria a vida
vida dele. Os funcionários tentaram em vão inserir o catéter intravenoso nos braços e nas mãos de Smith. E por fim até tentaram uma veia perto do coração, mas foi em vão. Geralmente quando o cara tá no corredor pra ir ser executado, ele já tá debilitado, muitas vezes muito magro, não tá comendo direito. Fica meio difícil assim de encontrar as vezes do cara, o cara não tá saudável. E os caras não tiveram sucesso nessa tentativa de execução anterior. À meia-noite suspenderam a execução porque a sentença do Estado expirou. É muito louco isso, né? Olha como é que é. O cara dá a sentença pro cara ser executado tipo no dia 24 de fevereiro. Se passou da meia-noite o cara não faleceu, os caras têm que parar o procedimento porque a sentença vence. Segundo os advogados de Smith, as tentativas de aplicação da injeção letal o deixaram com inúmeras incisões e um profundo trauma, porque ele sentiu muito sofrimento na hora de, enfim, os caras tentaram executar ele com a injeção. Kenneth Smith voltou para o corredor, né, do fim em 2024 e se tornou o primeiro condenado a ser executado com nitrogênio do estado do Alabama. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Além do Alabama, Mississippi e Oklahoma também aprovaram o uso de nitrogênio nas execuções, mas ainda não usaram esse tipo de execução. É interessante porque há uma discussão política bem contraposta nos Estados Unidos e bem polarizada, como as discussões são aqui também, e você tem radicais de direita que são totalmente a favor do sofrimento na execução e os radicais de esquerda que são totalmente contra a pena capital e qualquer tipo de sofrimento. E isso acabou virando em alguns estados uma questão populista. Nessas execuções, o condenado inala o nitrogênio em uma máscara que provoca hipóxia, ou seja, o falecimento por falta de oxigênio. Hipóxia é um termo médico para um estado em que o oxigênio vira insuficiente no corpo. Quem já teve falta de ar aqui sabe o sofrimento que é uma quase hipóxia. O nitrogênio constitui cerca de 70% do ar inalado pelos seres humanos. Com o método de hipóxia por nitrogênio, a pessoa respira apenas o nitrogênio, o que provoca a perda da consciência e depois o falecimento por falta de oxigênio, o que chamamos de asfixia. As organizações humanitárias que são contrárias a esse método dizem que os presos estão sendo usados como cobaias, que eles podem perder a vida com enorme sofrimento, o que vai contra os direitos humanos. Para a execução de Smith, ele foi amarrado a uma maca na câmara de execução. Uma máscara foi colocada em sua cabeça e o nitrogênio foi liberado, privando o Smith do oxigênio. Kenneth Eugene Smith foi declarado falecido 29 minutos depois do início da execução. A execução foi realizada depois que os advogados de Kenneth Smith esgotaram todos os recursos para tentar alterar a sua pena, converter em perpétua, por exemplo. Mesmo com os apelos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para que o nitrogênio puro não fosse usado na execução, ela aconteceu. Mas para os representantes das Nações Unidas, pessoal, o método usado pelo Alabama foi um tratamento cruel, desumano e degradante, equivalente ao suplício. Por outro lado, muita gente aplaudiu a execução e relembrou do crime praticado por Smith, lembrando que o condenado não pensou no sofrimento da vítima ao esfaqueá-la e espancá-la. Tá? Foi dessa forma que ele tirou a vida dela. E o negócio virou um debate entre direita e esquerda nas redes sociais, como sempre vira tudo. O segundo homem responsável por tirar a vida de Elizabeth, John Forrest Parker, foi executado por injeção letal em 2010. Já o homem que contratou para executar o serviço, o tal de Billy Gray Williams, foi condenado à prisão perpétua e faleceu na prisão em 2020. Segundo o estado do Alabama, a execução de Kenneth Smith com nitrogênio o deixou inconsciente rapidamente e ele não sofreu, mas nenhuma evidência disso foi apresentada. De acordo com os médicos e ativistas, o tempo que ele demorou para perder a vida, porém, indica o contrário, que ele sofreu muito. Ele ficou mais de 25 minutos inalando nitrogênio antes de ser declarado sem vida, o que pode configurar um sofrimento inimaginável. Rapaz, você já pensou 25 minutos de sofrimento, bicho, sem ar? Além disso, médicos afirmam que a execução por nitrogênio pode trazer consequências catastróficas que vão desde convulsões violentas até a sobrevivência em estado totalmente vegetativo. O Alabama tem uma das maiores taxas de execução per capita dos Estados Unidos. De acordo com a matéria da BBC, que nós usamos aqui nas nossas referências, vai ficar no primeiro comentário, há 165 pessoas no corredor da morte no estado do Alabama. Antes da execução, Smith aceitou uma refeição final com bife, fricassê e ovos. Segundo o relatório produzido por jornalistas que acompanharam a execução, as palavras finais de Smith foram as seguintes, abre aspas, essa noite, o Alabama fez com que a humanidade desse um passo para trás, fecha aspas. Depois disso, ele se dirigiu a sua esposa e filhos e disse, abre aspas, estou saindo com amor, paz e luz, obrigado por me apoiar, amo todos vocês.
Fecha aspas. Conforme esse relatório, Kenneth Smith pareceu consciente durante vários minutos da execução. Depois, ele tremeu e se contorceu na maca, quase estourando as tiras ali que o prendiam. Em seguida, houve vários minutos de uma respiração profunda, até que a sua respiração começou a desacelerar e deixou de ser perceptível pelas testemunhas. Isso não significa que ele já tinha perdido a vida. De acordo com as autoridades do Alabama, não houve nada inesperado durante a execução. Todas as ações de Smith foram as previstas para esse tipo de execução e a tão esperada justiça aconteceu. Para um grupo de peritos da ONU, o que ocorreu ali foi o emprego de uma forma de execução que resulta em um falecimento violento e humilhante. Para a família de Elizabeth Sennett, a execução coloca fim a um processo que se arrastou por anos e o debate sobre o uso de nitrogênio acabou deixando a vítima em segundo plano, o que não deveria ter acontecido. Na verdade, o cara que tirou a vida da mulher, ele apareceu muito mais na mídia, um nome muito mais forte e vai mobilizar muito mais movimentos do que a própria vítima, o que aconteceu. Para quem não sabe, nos Estados Unidos a família pode ver a execução da vítima, né? Como se fosse uma espécie de vingança patrocinada pelo Estado, mas logicamente de forma racional. Tem algumas referências, inclusive, que a gente leu, que esse método ele era usado muitas vezes para sacrificar animais, e depois os veterinários pararam de usar isso nos Estados Unidos porque causava um extremo sofrimento aos bichinhos, né? Aos animais, aos pets. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um debate bastante atual e vamos debater com bastante racionalidade aqui e de forma civilizada aqui nos nossos comentários, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu Pix para ajudar a gente ou ajuda a gente no Apoia-se. O Apoia-se é um programa que a gente tem, que você pode assinar e você tem conteúdos exclusivos. A partir de R$50 de apoio, você entra no nosso grupo, participa de lives com a gente, exclusivas, de material exclusivos que a gente sempre está enviando e de conversas que a gente sempre está tendo e atualizando com os nossos seguidores. E, enfim, a gente bate bastante papo lá no grupo, certo? Um forte abraço a todos, fui, valeu!